O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje um pedido da Procuradoria-Geral da República para suspender atos que autorizem a entrada de forças de segurança em universidades públicas e privadas com o objetivo de interromper aulas e debates. Antes da eleição foram várias as ações da polícia. Nelas foram retiradas faixas com dizeres ao antifascismo, né? O Joel, vamos lá, essa questão das universidades é uma questão que envolve temas polêmicos aí. A gente está falando, pode considerar nessa nossa conversa aí a questão da doutrinação, do escola sem partido, liberdade de expressão, proselitismo. Na USP, por exemplo, a eleição do Jair Bolsonaro detonou uma guerra ideológica ali, né? Quase que campal, né? Em dois momentos. É um ligado à justiça eleitoral, com a justiça mandando parar manifestações que pudessem talvez ter um cunho eleitoral, mas agora, depois, alimentado por uma histeria, uma paranoia de que nossos professores comunistas estão doutrinando as nossas crianças no ensino superior, né? Que coisa é. Enfim, estão criando até aí, tanto no ensino superior, mas também no ensino básico, estão tentando criar até canais voluntários aí de denúncia de professores que estariam doutrinando. Às vezes as pessoas que propõem a criação são elas próprias doutrinadores de direita, mas enfim, teve lá em Santa Catarina, né, uma professora de escola que criou um canal aí, daí surgiu uma foto de denúncias, daí surgiu uma foto dela em sala de aula, a professora com uma camiseta do Bolsonaro, né? Então você vê que às vezes é mais para um lado que para o outro. Tá complicada a coisa. Agora, a situação de polícia nunca poder entrar nos campos também talvez gere problemas aí. Eu estudei na USP aqui em São Paulo, eu sei como é a violência no campus. Então tem esse lado também que deveria ser visto. Agora, isso não deveria ter absolutamente nada a ver com conteúdo de falas, de aulas, de palestras, nem nada disso. O que você acha, Caio? Que leitura você faz desse ambiente aí universitário hoje no país, considerando essas questões que eu trouxe aí? Bom, eu sou uspiano, assim como o Joel também. E vivi muito esse ambiente. Infelizmente na universidade, especialmente na universidade pública, a gente vê muito pouco a pluralidade de ideias, né? Eu acho que é sempre importante apontar as contradições, como a que o Joel colocou, da professora pregando contra a doutrinação, vestindo a camiseta de um candidato, mas eu não vejo mal nenhum em se estabelecer um canal de denúncias. Afinal, a liberdade de cátedra é um direito constitucional, né? Claro, mas também é a liberdade de aprender, a liberdade de crença, né? Esse projeto que você mencionou aí do Escola Sem Partido, do Dr. Miguel Najib, há vários questionamentos aí em relação à parte legal e principalmente às sanções, né, aos docentes, mas tem um aspecto dele que é muito positivo, que é a fixação de um cartaz em sala de aula com os direitos constitucionais dos alunos, né? Porque o professor está lá numa situação de audiência cativa e ele não pode se valer desse espaço para fazer proselitismo político. Então, hoje em dia é incrível isso. A estatística ela é triste. Você tem os professores muito mais preocupados em formar cidadãos, que é uma coisa subjetiva, um termo vago, do que transmitir conhecimento. A prova disso é que nos anos do lulopetismo, o orçamento do MEC praticamente quadruplicou, ele vai de 30 para 130 bilhões de reais, e no Brasil a gente não consegue avançar nem 1% no ranking PISA, os rankings internacionais, e mesmo no IDEB os resultados são frustrantes, especialmente a partir do ensino médio, que é onde tem mais doutrinação. Então eu acho que assim, a gente não pode haver histeria, mas deve ser reconhecido sim que a universidade pública não é mais um ambiente plural, existe muita doutrinação, especialmente a partir do ensino médio, e aqui eu quero fazer mais um adendo sobre a universidade pública, né, na qual nós nos formamos. A universidade pública no Brasil se transformou num privilégio particular da elite. Isso é muito facilmente observado em USP, Unesp e Unicamp, que são financiadas pelo ICMS do povo paulista. Então o que acontece é o seguinte: você tem um imposto ubíquo, né, financiando a USP, né, um orçamento de 5 bilhões, em que 105% dele já é comprometido com a folha de pagamento, ou seja, já começa deficitário na folha, certo? E quem que está na USP? Quem teve acesso à escola particular, quem teve acesso a cursinho, a aula extracurricular, e é o povo paulista pagador de impostos, que está
pagando faculdade de graça para esse pessoal. De repente seria o caso da gente começar a considerar que, por critério de renda, seja renda familiar per capita ou até renda pessoal, e especialmente nos casos de pós-graduação e doutorado, que as pessoas contribuíssem. Afinal, o ensino público gratuito, a universalidade do ensino serve para dar acesso a uma educação de qualidade para quem precisa e para quem não pode pagar. Pois é, acho que a questão do financiamento das faculdades públicas é sério, acho que a gente até vai estar em acordo aqui, quem pode pagar deveria pagar, sem tirar a vaga de ninguém que não possa pagar. Agora, a questão da pluralidade ideológica, sim, claro, a gente tem que ter mais pluralidade ideológica numa faculdade, mas como é que, ou nas escolas, como é que isso se faz? Formando professores, melhorando livros didáticos. Você acha que colocar polícia e colocar Ministério Público ajuda em qualquer medida nisso? Pelo contrário, coloca uma mordaça nos professores. O professor hoje em dia, ele já tem muito menos poder, isso as pessoas não percebem, né? Mas o professor de hoje em dia tem muito menos poder do que jamais teve na história. Hoje em dia, cada aluno tem acesso à internet, tem smartphone, as pessoas se conversam, tem outras fontes que estão chegando nos alunos. O aluno traz livro de Olavo de Carvalho para a sala de aula. Os professores estão, hoje em dia, eles lidam com o debate diariamente, estão correndo atrás. A figura do professor nunca esteve tão em baixa. A gente vê alunos batendo nos professores em sala de aula. Qual é a solução genial? Porque uma parte do cartaz na sala de aula, eu acho que tem um quê de intimidação, não acho muito bom, mas também é quase inócuo. Agora, a ideia do Escola Sem Partido é justamente intimidar os professores e colocá-los na mira da justiça toda vez que eles saírem da cartilha ultra neutra de discussão política, e no fundo, história, geografia, óbvio que vão passar por questões políticas, né? Não dá para imaginar que isso não vai passar. Vai passar sim, você tem que melhorar a formação deles. Outro ponto que a Escola Sem Partido gosta de tocar é a educação sexual também. Eles provavelmente vão querer eliminar toda a educação sexual que não seja a estrita descrição biológica do processo ali. Prevenção, tolerância, respeito, esses temas aí acho que vão ficar de fora se o projeto alcançar seu objetivo. Então é um momento grave sim para a educação. De fato, o Brasil gasta mal com a educação, o Caio está coberto de razão, mas não pense que esse dinheiro está indo no bolso dos professores da escola pública, porque não está também. Não é que eles estão ali vivendo no privilégio, enquanto as crianças não estão aprendendo. O sistema é ineficiente sim, tem que ser melhorado. Polícia e Ministério Público em cima dos professores ou na sala de aula de uma universidade realmente não vai ajudar a gente a melhorar em nada. Só para fechar, a opinião do Joel é contrária à Escola Sem Partido. Atua rapidamente, Caio. Então, a Escola Sem Partido, ele se divide num movimento, né, pelo meu entendimento, no movimento e nos projetos legislativos. Sobre esses, são inúmeros, aqui não cabe comentário, e como eu já havia trazido anteriormente, a parte da sanção, né, das leis propostas é muito desorganizada e há realmente esse risco de perseguição do docente, mas que professor que tem medo de um cartaz em sala de aula só reiterando os direitos dos alunos? Essa é a grande questão. Não dá para você ter medo dos direitos assegurados na Constituição. A realidade das escolas hoje em dia, um professor dá um D para um aluno, os pais vão vir reclamar sim, a direção vai ficar, em geral, do lado dos pais. A coisa tá grave, não tá fácil ser professor.